desceu sobre Eliseu, e ele agora passa a ser um profeta, e os seguidores de Elias passam a seguir Eliseu. Então todos aqueles alunos de profeta, eles que seguiam Elias, agora eles passam a seguir Eliseu. Eliseu se torna um homem conhecido, ele recebe unção dobrada do Espírito que há em Elias, e a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai ver que ele faz, a Bíblia descreve exatamente o dobro de milagres que Elias fez. Mas agora, esse momento da ressurreição desse garoto, é um momento específico, onde Eliseu já está com o seu ministério consolidado, ele já chegou no ápice do seu ministério, ele já chegou num lugar alto ministerialmente falando, ele agora é um profeta conhecido, ele agora é um homem respeitado, e agora ele desenvolve o seu ministério a partir de um lugar. E a Bíblia diz, e o texto que nós lemos diz, que aquela palavra profética que ele havia lançado sobre aquela mulher, se cumpriu, o menino nasceu, mas depois que o menino já estava grande, ele morre. Essa mulher havia construído um quarto, diga comigo, um quarto. Ela tinha construído um quarto para Eliseu, e todas as vezes que Eliseu passava por aquele lugar, ele ficava nesse quarto, ele se retirava nesse quarto, e ali ele buscava ao Senhor e ele orava. Mas agora Eliseu, com o seu ministério consolidado, ele já não passa mais naquele quarto, ele já não frequenta mais aquele lugar como ele frequentava antes, porque agora do seu lugar de conforto, ele agora libera palavras e as coisas acontecem. Ele agora tem o servo Geazi, e ele fala: Geazi, vai lá e faça isso, e o Geazi vai lá e faz, e as coisas acontecem, porque a palavra estava sendo liberada através do profeta. Mas quando eu olho para a história de Eliseu, nesse exato momento, eu percebo que Deus, ele sempre dá um jeito de nos levar de novo para o lugar de intimidade com ele. Deixa eu te dizer o que é o quarto. O quarto é exatamente o lugar onde Jesus nos orientou, para que quando fôssemos orar, não orássemos publicamente para que todos vissem, mas quando quiséssemos falar com Deus, entrássemos para o nosso quarto, fechássemos a porta, e ali em secreto, falássemos com Deus. Eu vejo, isso é uma conjectura minha, ou melhor, de alguém que eu ouvi falar sobre isso, porque eu ouvi alguém pregar sobre essa palavra, e essa palavra me pegou. Eu percebo que Deus, ele queria levar Eliseu de volta para o lugar da intimidade, porque como ele havia crescido e se desenvolvido, ele agora não tinha mais a mesma intimidade relacional com o pai que ele tinha antes. Querido, essa palavra mexe muito com a gente, porque eu gosto muito daquela música, Quero Ser Como Criança, porque o nosso problema é que a gente cresce e a gente perde a intimidade. A gente começa a frequentar a igreja, as coisas começam a acontecer, aí milagres acontecem, a igreja cresce, eu fui no casa do pai, aconteceu, e a gente perde essa sensibilidade da infância de querer experimentar a vida de Deus na intimidade. A gente começa a resolver as nossas próprias coisas. E daí a pouco a gente está como Eliseu. Eliseu, alguém passando mal, vai lá, Geazi, leva o meu cajado, toca nele, ele vai ser curado. Foi o que ele fez. Ele pega e fala: Geazi, toma aqui o meu cajado, vai lá e toca no menino. Só que eu creio que Deus estava usando aquela sulamita, Deus estava usando aquela mulher para devolver Eliseu para o lugar de onde ele não deveria ter saído. E agora ele diz: olha, vai, ele vai. E a mulher vira para Eliseu e fala: meu senhor, eu garanto para você que se você não for, eu também não vou. Quando eu olho para essa mulher, eu percebo que Deus, ele tem as suas estratégias de nos levar para o lugar de intimidade. E mais que isso, ele precisa de um coração humilde. Porque Eliseu poderia ter dito para aquela mulher: não, eu não vou, eu já fiz o que tinha que ser feito. Eu já mandei o meu cajado, eu já mandei o meu servo, ele vai tocar e o menino vai ressuscitar, e pronto. Mas a Bíblia diz que Eliseu então disse para ela: então eu vou com você. Eu fico imaginando o coração do pai, no trajeto entre Eliseu sair do monte onde ele estava com o seu servo, e encontrou a mulher, até o quarto onde o menino estava morto. A Bíblia diz que Geazi chega primeiro, toca com o cajado no garoto. O garoto não reage, não acontece nada. Ele volta, ele encontra ainda Eliseu no meio do caminho e diz: meu senhor, eu toquei como você me ordenou que fizesse, mas não aconteceu nada.
Eu não sei se você já teve a sensação de não acontecer nada. Eu já orei, mas não aconteceu nada. Eu já busquei, mas nada aconteceu. Eu já fiz, eu já falei, tudo que eu podia fazer eu já fiz e não aconteceu nada. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, há um propósito de Deus para não acontecer nada. Há um desejo do coração de Deus e há um desejo ardente do coração do Pai para te levar para um lugar que talvez você tenha esquecido desse lugar. E é por isso que não está acontecendo nada. Eu não sei se você já viveu essa experiência, eu já. Senhor, será possível? Sabe quando coisas se repetem, ciclos na nossa vida, e aí você acha que está resolvido? Não, a minha vida está resolvida, eu fui lá na frente, eu recebi a oração das 7 o quê? Das 7 cusparadas ungidas, já viu essa? Nem eu. Vamos inventar essa aqui, pastor Gilmário? É nova, é criação. Não, eu já fui 40 dias no monte, eu já orei, eu já jejuei, não aconteceu nada. Deixa eu te dizer, e vai continuar não acontecendo nada, porque Deus não quer que você faça algo novo, Ele só quer que você volte para o lugar de onde você saiu. Ele só quer que você retome o lugar da intimidade com Ele. Aquele garoto morreu por um propósito. Aquele garoto morreu para devolver para Eliseu o lugar da intimidade, o quarto. Quem está entendendo isso? Agora preste atenção, Eliseu chega de volta lá na casa da mulher, no quarto onde ele tinha o hábito de passar noites, de dormir, de descansar e orar e ter intimidade relacional. Ele entra no quarto, o garoto está lá deitado, a Bíblia diz que ele sobe em cima do garoto, ele ora. Sabe aquelas orações? Como é que é aquelas orações? Ajuda aí. Oh! Agora! Ressuscita! Ele levanta e o garoto continua do mesmo jeito. Só que tem uma parte que me chama a atenção. Porque o texto diz que ele começou a andar pelo quarto. Ele ora, o garoto não reage. Ele levanta e começa a andar pelo quarto. Sabe o que eu vejo Deus fazendo com Eliseu? Meu filho, você precisa novamente reconhecer o lugar onde eu me encontrava com você. Você precisa de novo ver o lugar que você perdeu. Ele começa a caminhar em volta do quarto. Ele começa a reconhecer aquele lugar. Talvez ele olhe, Gilmário, para o cantinho onde ele dobrava os joelhos e as lágrimas corriam. Talvez ele olhe para o lugar onde ele voltava as mãos em direção a Israel e orava, em Jerusalém e orava. Talvez ele olhe o lugar onde ele se deitava e se derramava na presença do Senhor. Enquanto ele está andando pelo quarto, ele está sendo restaurado na sua memória o lugar da intimidade. A Bíblia diz então que ele volta, deita de novo sobre o garoto e ele começa a orar, e o garoto então espirra 7 vezes e volta à vida. Aquele garoto, para Eliseu naquele momento, representava a sua própria vida, que estava morrendo por falta de intimidade. Ele estava num lugar que ele não precisava mais ir. Não, leva o meu cajado. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, querido. Se Deus te deu um cajado, não passe para outro, ele é seu, use-o. Não mande o seu servo ir. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, e deixa eu dizer para você que está aqui nessa noite, cada um de vocês tem um chamado específico em Deus e para Deus. Cada um de vocês tem uma unção que foi derramada sobre a sua vida para um ministério específico. Existem pessoas que estão esperando você se converter, se voltar para Deus, para fazer as coisas acontecerem. Eu falo mais, existem pessoas que só vão converter depois que você pregar para eles. Pode ir o pastor, pode ir o papa, pode ir quem for. Enquanto você não for lá, porque Deus escolheu foi você, e você precisa ir lá. E talvez você não vai precisar falar uma palavra, mas só um abraço, só um pedido de perdão, só um momento de reconciliação. Eu tenho dito isso aqui, as pessoas primeiras se convertem a nós. Querido, nós já saímos daquele lugar de, eu prego e pessoas vão se converter. Não se converta pela minha pregação, mas se converta pela minha conduta de vida, pelo meu caráter. Se converta pelo Jesus que você vê em mim, não pelo Jesus que você ouve nas minhas palavras.
Nós já saímos desse lugar e entendemos que nós somos a manifestação do Cristo na terra. Nós somos a manifestação do Pai na terra. O amor do Pai que você precisa, você vai encontrar em mim. Você vai encontrar nesses irmãos que estão sentados aí. O amor que você precisa, o abraço que você precisa, a palavra que você precisa, você vai encontrar no seu irmão. Porque é o seu irmão que Deus vai usar para tocar em você, para ministrar sobre a sua vida. Eis que vos envio, diz o Senhor. Eis que vos dou autoridade, diz o Senhor. Há uma palavra liberada sobre mim e sobre você. Mas é preciso que a gente volte para esse lugar de intimidade. É preciso que a gente volte para o quarto. E talvez o seu quarto seja esse momento aqui nessa noite. Sabe, às vezes eu ouço o Espírito Santo dizendo para algumas pessoas: eu estou com saudade de você. Você sabia que o Espírito Santo tem saudade da gente? Ele tem saudade de quando você se dobrava e chorava na presença dele. Esse final de semana o Espírito Santo matou a saudade de um monte de gente. Amém? Tinha gente que não chorava fazia tempo. Chegou lá, quase que desidratou. Nessa noite, o meu conselho para você, querido: volte para o lugar da intimidade com Deus. Não espere ninguém morrer para você voltar. Não espere Deus usar a sulamita para fazer você voltar. Não espere uma crise para você voltar. Volte hoje e agora. Só fala: Senhor, eu quero ficar nesse lugar, eu quero estar nesse lugar. Eu não vou sair desse lugar. Amém? Você entendeu isso nessa noite? Então coloque-se de pé. Eu queria orar com você. Eu queria que nós adorássemos a Deus.